pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Redescobrindo, o podcast que conecta educadores e inspira práticas transformadoras. Eu me chamo Karine Arasaki e estou mentora da Rede de Mentoria Digital, um projeto em parceria entre a Escola Digital Senai Santa Catarina e o Senai Departamento Nacional. Uma aula memorável vai além do conteúdo. Ela envolve sentidos, fortalece vínculos, conecta experiências ao conhecimento e estimula um mindset inovador. Ao explorar as dimensões cognitiva, emocional e relacional, a aprendizagem se torna mais significativa e aplicável ao mundo real. Neste episódio, daremos um passo além e olharemos para as aulas memoráveis a partir de duas perspectivas essenciais: a do docente, que está na linha de frente, lá na sala de aula, e da coordenação pedagógica, que apoia e fomenta essas práticas no ambiente escolar. E para compartilhar suas experiências, desafios, estratégias na criação das aulas inesquecíveis, temos duas convidadas muito especiais: a Josiane Silva de Freitas e a Priscila de Oliveira Honorato Souza, ambas do Senai de Minas Gerais. Meninas, para começar, gostaria que vocês se apresentassem e compartilhem conosco o que vocês redescobriram sobre a educação após ter contato com a Rede de Mentoria Digital. Boa noite, meu nome é Josiane, né? Mas aqui sou muito conhecida aqui na unidade de Extrema, Minas Gerais, como Josi. Eu tive contato com a Rede de Mentoria o ano passado, né? Estive em Florianópolis, na vivência lá, durante 4 dias maravilhosos, que, na verdade, assim, para mim, a experiência enquanto educadora, já que eu já trabalho há alguns anos, eu me redescobrindo a educação novamente, né? Entendendo os movimentos que estão acontecendo, né? As tecnologias, as coisas, tudo que a gente pode fazer, e entendendo também que a gente precisa cuidar para não deixar também as nossas raízes daquela educação que cria vínculos, né? Para a gente não ficar o tempo todo pensando só em tecnologia, esquecendo da pessoa, esquecendo aquele aluno que está ali na nossa frente. Quem é aquele menino? Quem é aquela menina? Quais as bagagens que ele traz? Quais as vivências que ele tem? Em que contexto que ele está inserido? Eu sou uma apaixonada por educação. Eu tenho um apoio incondicional da minha pedagogia em todas as minhas ideias que eu tenho, que a gente vai colocar aqui, que são às vezes até mirabolantes, né? A minha pedagoga que está aqui, que vai se apresentar também. Mas eu acredito que esse redescobrir, para mim, ele é um processo muito natural, porque eu já venho nessa jornada dessa educação que conecta há muito tempo, e eu só venho aqui reafirmar que isso é sucesso sempre. Boa noite, Karine. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer conversar com você, participar desse podcast. Meu nome é Priscila. Eu sou pedagoga aqui no Senai de Extrema, Minas Gerais. Atuo no Senai já há 16 anos, né? Passei por vários setores. Hoje, atualmente, estou aí como pedagoga. E, como a Josi disse, né? Acompanhei o trabalho de todos os instrutores aqui, apoiando no dia a dia, juntamente com os nossos alunos. Eu tive a oportunidade de participar da imersão da Rede de Mentoria Digital de 2022. Foi um momento maravilhoso, né? E eu redescobri o autoconhecimento. Foi algo para mim assim surpreendente. Comecei a buscar mais sobre, né? Me conhecer também melhor. Fiz algumas atividades aqui com um coach, um amigo, que me ajudou bastante. Então foi super importante para mim, né? Então eu redescobri sobre a importância do autoconhecimento para a gente poder seguir com o trabalho de mentoria, né? E também redescobrir um novo olhar para o aluno, porque muitas vezes a gente chegou a discutir muito isso, né, na imersão que eu participei, de colocar rótulos nas pessoas, como que a gente rotula com muita facilidade, né?
Então, isso ficou gravado assim na minha mente, e eu tento diariamente tirar essa visão dos rótulos, né? Colocar o aluno ali enquanto pessoa, as suas necessidades, o que ele traz de bagagem para a gente poder, junto com ele, construir aí, trilhar esse caminho da formação profissional. Sensacional, meninas. Temas super importantes, aquilo que a gente trabalha bastante, inclusive aqui na rede. Falamos muito sobre a importância dessa questão do autoconhecimento, para que eu possa atuar como mentora, para que eu possa auxiliar o outro, eu preciso me conhecer. Isso é sensacional. E, na visão de vocês, como que a rede de mentoria tem contribuído para o desenvolvimento e para a implementação das aulas memoráveis? Contem pra gente aí. Começamos pela Priscila agora, pode ser? Pode sim. Bom, Karine, todo o trabalho da rede de mentoria, ele agrega muito nas aulas, né? As aulas memoráveis. Isso gera um sentido a mais para o aluno, né? A gente tem falado muito disso, a Josi também traz isso na fala dela, a gente poder trabalhar com o aluno de forma diferenciada, no sentido de que ele possa ali também ter liberdade para poder construir aquele conhecimento de uma forma leve, né, de uma forma que seja prazerosa, de uma forma que realmente faça sentido para o dia a dia dele. Então, acho que essa é a maior contribuição para as nossas aulas. Bom, eu sou uma... Como é que eu posso dizer? Eu sou uma viciada em aulas memoráveis, né, Priscila? Às vezes eu tenho até que me segurar um pouquinho, porque a gente tem todo um conteúdo ali técnico, também a gente precisa passar, a gente tem todas aquelas aulas que elas realmente precisam ser mais técnicas, né, mais enxutas, mas eu sou assim, como é que eu posso dizer? O que eu sinto? Eu sinto que toda vez que eu faço uma aula memorável, ou algum colega meu faz, que nós aqui temos uma equipe memorável, né, Priscila? Nós temos instrutores aqui super criativos, e isso gera um clima dentro da escola diferente. A gente passa em frente à sala de um colega, a gente quer saber, nossa, o que você fez que aquela turma está toda envolvida, né? E assim, eu acredito que depois dessa imersão, né, que eu fiz o ano passado, a Priscila também fez o ano anterior, a gente tem conseguido, né, Priscila? Nós fizemos recentemente uma reunião aí, que você participou também com os professores, e isso vem surtindo efeito gradativo. E os meninos, eles percebem isso. Hoje, especialmente hoje, eu estive com uma turma, que eu fiz uma aula memorável, e é uma turma que já está na aprendizagem, eles começaram em julho do ano passado. Então, eles já estão em alguns meses. Aí, hoje, os meninos, assim, na hora que eu terminei, que eu fui fazer o fechamento, se faz sentido, que eu faço sempre, que eu fui explicar para eles e fechar, eles falaram, e a atividade que eu fiz hoje é para que eles se conectassem entre eles. E aí algumas falas foram as seguintes: professora, nós estamos aqui desde julho, a gente mal se conhecia, com a dinâmica que eu apliquei lá hoje, né? Que é uma dinâmica que a Priscila também conhece. Já, na verdade, eu juntei duas, porque eu precisava puxar essa turma para mim um pouquinho mais. Eu peguei ela recentemente, e aí eu precisava desse... E hoje, aí voltando na fala da Priscila, que a gente rotula muito, tem um menino dessa turma que eu estava rotulando ele, sabe? Eu estava cometendo isso esses últimos dias, e hoje eu olhei para ele de uma outra forma, completamente diferente, porque ele trouxe a história dele para mim. E quando eles trazem a história deles para a gente fica... Né? Só um exemplo, assim, não vou entrar em detalhes, mas é um menino que você olhando, parece aquele filho de comercial de margarina, mas não é. Ele é um menino que ele não tem a presença da mãe desde criança, ele é criado só por um pai que trabalha demais para dar conta dele. Então, assim, quando eles trazem a realidade deles, você consegue entender o comportamento, sabe? Por que ele é um menino que tem um comportamento um pouco mais, assim, agressivo. Então, eu particularmente acho que as aulas memoráveis, elas assim, criam uma conexão que não tem como mais a gente trabalhar sem essa conexão. Eu, Josi, enquanto instrutora,
eu tenho essa convicção que eu não consigo trabalhar mais sem criar essas conexões. E a gente está fazendo um trabalho aqui, né, Pri? De levar isso aí adiante. É trabalhoso, é difícil, não é fácil fazer essas aulas memoráveis. A gente sai de uma aula memorável cansada, porque elas dão trabalho, mas a gente, não sei se vocês estão vendo, eu estou falando, meu olho aqui está brilhando e eu fico muito emocionada. Hoje eu tive uma aula que teve muita conexão. Então, eu tenho certeza que eu ainda vou ficar com essa turma, acho que uns 2 meses, a gente vai trabalhar melhor. E é sobre isso, né, Josi? É sobre conexão. É algo que nós falamos muito na rede de mentoria. Isso. Ainda mais com a questão das tecnologias, do momento que nós vivemos hoje. Eu sempre falo, vocês já me ouviram com certeza falar sobre isso, que o futuro da educação está na conexão. Se nós não soubermos nos conectarmos, né, com os nossos estudantes, para que serve o professor? Sendo que o conteúdo eles terão acesso, as informações eles terão acesso, e é muito mais fácil hoje em dia do que até mesmo foi para nós, quando nós fomos estudantes, estudar. Então, essa questão da conexão gera confiança, que gera a possibilidade de abrir diversos caminhos e, de fato, fazer aquilo que é o nosso papel, identificar as qualidades, identificar os potenciais, de permitir que esses alunos voem, que eles possam voar diante de tudo aquilo que são as possibilidades que nós levamos para eles, né? Com relação a isso. E aí, Josi, trazendo um pouquinho, você já começou a trazer um pouco dessa questão da sua aula, conta para nós, por gentileza, como que você faz para planejar as suas aulas? Como é que você faz para que elas sejam envolventes e que sejam significativas para os seus estudantes? Então, Karine, eu queria primeiro pontuar que, assim, eu já venho de aprendizagem há muito tempo, então eu já vim, assim, com, como é que a Priscila fala mesmo? Com um repertório, né? Eu já tinha um certo repertório, e eu, particularmente, eu tenho uma facilidade, assim, grande, e eu ajudo os meus colegas quando eles precisam, e às vezes, assim, como é que eu faço esse planejamento? Eu tenho muita coisa pronta já, eu tenho a base lá da rede, que me ajuda muito também, né, que a gente até apresentou para os nossos colegas outro dia, lá também eu tiro ideias, das minhas próprias vivências, e assim, todas as aulas que eu crio, que eu planejo, repetindo, elas não vão funcionar da mesma forma em todas as turmas, né? Elas, assim, você vai adaptando. Então, hoje em dia eu tenho uma grade que me ajuda muito, nós trabalhamos hoje com uma grade que a aula que eu dou de manhã é a que eu dou à tarde. Isso é fantástico, porque que deu erradinho ali de manhã, você corrige e faz à tarde. Eu uso muito o recurso, assim, eu tenho duas coisas aqui na minha mente, eu fico brigando, eu tenho que usar as tecnologias do Senai, os nossos laboratórios, tudo que a gente tem, mas eu também gosto da coisa palpável, sabe? Eu gosto que eles escrevam, eu gosto que eles dramatizem, eu gosto que eles façam vídeos, eles fizeram outro dia um podcast maravilhoso. Assim, eu consigo, eu não sei explicar como, mas eu tenho uma habilidade que eu consigo provocar a criatividade. As minhas turmas fazem trabalhos belíssimos que eu fico assim, meu Deus, quando eles terminam eu falo, eu não faria assim. Então eu planejo, eu olho lá no nosso... Ai, Priscila, deu branco. No nosso cronograma. No nosso... Cronograma. Isso. Plano de curso. No nosso plano de curso, deu branco. No nosso plano de curso, e ali eu vou vendo, né, o que é mais técnico, tal, o que eu posso fazer, o que dá para adaptar. Por exemplo, quando eu tenho uma unidade curricular lá, que eu preciso trabalhar, vamos supor, uma ferramenta da qualidade, que é uma matéria mais teórica. Eu faço um jeito ali, eu crio um movimento, eu faço uma dinâmica, eu trabalho dessa forma. E, assim, eu já tenho uma quantidade boa de aulas memoráveis que eu consigo ir mesclando. E, assim, não só eu, tá? Os meus colegas aqui também, nós temos a Jéssica, um exemplo de uma educadora nossa aqui, que faz umas aulas incríveis, e eu vou lá e copio e colo também. Eu falo, olha, amiga, me ajuda aí. E queria deixar isso registrado. Nós temos aqui Extrema, eu acredito que isso seja comum em todos os Senais, né? Mas aqui Extrema, a Priscila, na figura da pedagogia, nos dá
todo o respaldo para a gente voar também. Porque não adianta a gente querer que o nosso aluno voe, mas se você segura o voo do seu instrutor, né? Então, assim, a gente tem essa liberdade. A Priscila, ela embarca com a gente aí nas ideias que a gente tem, nos dá o suporte, o nosso supervisor técnico também, material, laboratório, essa logística de salas, né, Priscila? Que a gente está aqui, a gente tem a unidade do Senai, mas a gente atende um outro prédio também, e assim, e a gente vai fazendo, né? Às vezes o material está num prédio, você está num outro, e eu planejo dessa forma, eu olho lá o nosso escopo e vou adaptando as coisas, né? E assim, pelo menos uma vez por semana eu tenho um elemento surpresa. E eu tenho uma prática que eu acho que é muito bacana, a Priscila sabe disso. Eu sou contra as panelinhas, então praticamente todos os dias eu faço alguma coisinha diferente para eles se misturarem. E essa coisinha diferente, esse elemento surpresa, eles chegam todos os dias perguntando: o que você aprontou hoje? O que tem hoje? E isso cria uma conexão com a turma, tá? É mais ou menos assim que eu faço. Guarda esse elemento surpresa, porque a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre ele e já volto para esse assunto, porque antes, aproveitando até a tua fala, Josi, eu quero perguntar para a Priscila, como que a coordenação pedagógica pode apoiar os nossos docentes nessa construção das aulas memoráveis? Karine, primeiro a gente tem que estar com coração, mente abertos, né? Ter uma equipe de instrutores como a nossa, para mim é muito gratificante, como a Josi disse. Nós temos excelentes instrutores, nós vemos muitas aulas memoráveis, nós vemos muito conteúdo bacana ali que eles desenvolvem no dia a dia com os alunos. Então, eu procuro realmente dar essa liberdade para o docente, né, para o instrutor, para que ele crie, como a gente trouxe aqui, as conexões, né, que faz parte da rede de mentoria digital, sem deixar o conteúdo de lado. Então, a gente precisa fazer essa junção, né, como a Josi falou, eu vou lá no plano de curso, olho o que eu preciso desenvolver, quais as capacidades que eu tenho que desenvolver no meu aluno, que ele tem que desenvolver, quais conhecimentos ele precisa para desenvolver essas capacidades, e através do quê? Como eu vou dar essa aula, né? Então, quando eu faço os acompanhamentos de aula dos instrutores, no nosso momento de feedback, eu procuro sempre trazer, né, algo que seja, que vá agregar também para ele, para que ele crie mais conteúdos, para que ele busque novas fontes, para que ele busque meios ali para trazer o aluno para nós, né? Para que aquele aluno sinta vontade de estar no Senai, de estar nos nossos cursos, e ele só vai ter vontade de estar aqui se a experiência dele for boa e se ele criar essa conexão com a nossa escola, né? Então, assim, eu penso muito sobre isso quando a gente trabalha em sala de aula com eles, que tem esses momentos que eu consigo fazer esse feedback com os instrutores, nessa questão, para trazer mesmo para eles irem além, né? Não é nada assim positivo, obrigatório, é mais mesmo na conversa, né? Numa orientação que a gente faz, para que ele busque se desafiar também, né? Assim como a gente vai desafiar os nossos alunos, os instrutores precisam se desafiar a todo momento para que eles tragam novidades, para que eles possam trazer para os alunos melhores condições, né, de aprendizado, para que os nossos alunos realmente sintam parte aí da nossa instituição. Sensacional. E agora, aproveitando, quero que a Josi conte para nós algumas dessas surpresas para que os nossos colegas mentores também possam conhecer e, quem sabe, até se inspirar. Da mesma forma, Josi, se você puder trazer para nós o exemplo de uma aula que você fez, de uma aula específica, que os seus estudantes falaram para você que ela foi memorável. Então, vou falar então da de hoje, que está fresquinho. Qual que era o que eu tinha lá hoje no meu escopo, né, no meu plano de curso? Eu estou na unidade de gestão de pessoas. Semana passada nós tivemos uma semana inteira de folha de pagamento, que foi cálculo.
eles estavam cansados, né? Conforme eu falei, essa turma específica, que é a G10, é uma turma que já vem vindo, que já está cansada, que já está, né? Já está assim, as panelinhas já estavam meio formadas, eu já estou com eles há umas 3 semanas, e também não é tão fácil assim, a gente não faz mágica. Então, hoje, o tema que eu tinha lá era relacionamento interpessoal e inteligência emocional, certo? Eu tinha um slide maravilhoso, né, que a gente precisa desse recurso visual, né, é importante que eles tenham alguns registros ali no caderno e visualmente, né, eu acredito nisso também. Então, eu fiz toda essa introdução, e aí, o que eu fiz hoje? E eu criei, assim, na verdade, eu vou mudando as coisas na hora também. Eu pedi uma caixa de material, me mandaram lá para o Senai, foi agora na hora do almoço, o que tivesse. E eu pedi que eles criassem emojis de como eles estavam se sentindo hoje. Só que eles tinham que ser muito sinceros. Tipo, hoje eu estou com muita preguiça, então vou demonstrar aqui. E aí eu falei para eles, gente, eu poderia falar para vocês e olhar aí no celular, mandar para mim uma figurinha aqui no grupo da turma, né, que a gente tem sempre o grupo da turma, a gente não faz parte, mas manda para o representante, joga lá no quadro e tal. Eles iam fazer isso em 2 minutos, ou menos, segundos. Eu falei, não vai ser assim. Tinha papel, tinha hidrocor, tinha glitter, tinha pincel, tinha cola, tinha isso e tal. Vocês vão criar, vocês vão desenhar e vão colocar aí nesse papel. E botei maior pressão. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Professora, hoje eu tô... Pode colocar aí o seu emoji aí, bravo. E aí, o que acontece? Eu uso muito, a Priscila sabe disso, que quando eu faço essas atividades, eu me lembro lá de Florianópolis, uma música ambiente ali ajuda, você coloca eles na mesma conexão. E eles começaram a fazer, e eles não estavam acreditando no começo que aquilo ia dar certo. Ah, professora, mas que coisa estranha fazer isso aqui. Foram fazendo, e aí tá. 36 alunos fizeram, e eu precisava trabalhar com eles a questão da empatia e deles se conhecerem também um pouco mais. Aí eu coloquei, depois que eles terminaram, eles foram colocando na lousa todos aqueles emojis. Eu já fiz essa dinâmica várias vezes, né? A Priscila sabe. Aí eles colocaram lá tudo, e aí, dessa vez, eu fiz diferente, que antes cada um ia falando o seu, tal. Dessa vez, eu queria que a turma se conhecesse. Aí eu pegava, não tinha nome nos emojis, eu pegava um emoji que estava lá no quadro, vou até pegar um negócio aqui só para dar um exemplo. Estava lá, um emoji. Aí eu falava para a turma, quem que vocês acham que está se sentindo assim hoje? Quem é que está bravo desse jeito? Entendeu? Para eles criarem conexões entre eles, porque essa turma específica, ela é uma turma que está meio desconectada entre eles. E aí ficou aquela coisa. Mas quem é que está assim? Quem é que está com essa preguiça? Quem não sei o quê? Quem está com sono? Que isso? E isso foi gerando a conexão entre eles, e uma conexão muito saudável, porque, por exemplo, hoje, particularmente, eu tive 4 jovens que demonstraram ali nessa atividade que eles estavam com ansiedade, com crise de ansiedade. E aí eu trabalhei a empatia, entendeu? Foi lindo. Resumindo, no resumo ali, o que eu expliquei para eles? A gente fez toda essa parte, né, deles irem se reconhecendo, quem que está se sentindo assim, quem que é aquele colega que está triste, quem que é aquele que está bravo, e foi, assim, muito bacana. E no final, eu falei para eles, qual foi o meu discurso? Como que é para a gente? Nós, instrutores, somos um, na frente de 36 pessoas que vieram, cada um com uma carga. E aí eu coloquei a problematização para eles. Como que eles vão lidar? Porque eu trato os meus alunos, eu trato dessa forma, que eles serão futuros gestores, que eles serão bem-sucedidos, eu sempre tenho essa fala. E vocês, diante de uma equipe, vocês são gestores de uma área lá, produtiva, que tem 50 pessoas, e cada uma chega de manhã com uma emoção, com uma demanda, e aí? Como é que vocês vão trabalhar? Aí eles falaram, gente, mas a professora... Mas quando eu for gerente, eu vou ter que pensar nisso, vai ter que pensar nisso. Você vai ter uma mãe ali que deixou uma criança com 40 graus de febre em casa, você vai ter uma filha que tem um pai doente, você vai ter um... E aí, essa foi a minha aula memorável de hoje. E foi assim, e aí foi a fala que eles disseram, vários deles. Professora, a gente está junto há quase 1 ano, a gente não se conhecia.
E eu estava sentindo que eu precisava fazer essa turma se conectar, porque comigo eles já estão conectados, mas entre eles não estavam. Então, foi uma coisa simples. Qual o recurso que eu usei? Papel, tinta, giz de cera. Mas, assim, existem outras aulas que a gente usa também, os laboratórios aqui, a gente faz coisas belíssimas. Mas a de hoje foi essa. E aí eu linkei ao quê? A inteligência emocional, que é uma competência que o mercado hoje é quase que uma obrigação você ter, né? Inteligência emocional. Você chegou irritado, cansado, ansioso, mas você tem que entregar. Você tem que entregar o que o professor está pedindo, as atividades, e foi isso que eu fiz hoje. Muito bom. Mas, assim, tem coisas muito positivas, mas eu quero saber de vocês também quais são os desafios. Quais são esses desafios que vocês enxergam na aplicação das aulas memoráveis e como vocês fazem para superá-los? E aí eu gostaria de começar pela Priscila, com o olhar, né, dessa questão do pedagógico. Certo. Bom, os desafios, né, que nós temos aí no dia a dia, primeiro é com relação à carga horária docente, né? A gente trabalha com uma carga horária para planejamento, só que dependendo do que o instrutor quer trazer para a turma, ele talvez não tenha o tempo necessário ali para realmente conseguir planejar tudo de uma vez, né? Então, eu acredito que pode acontecer muitas vezes por exemplo, prorrogar a aplicação aí de uma aula memorável. Eu estou pensando em fazer uma aula, mas eu preciso de duas, três janelas para eu poder me organizar, né? Então, hoje a gente trabalha dessa forma, né? Eles têm esse período de planejamento, mas a gente sabe que trazer, né, uma aula memorável, fazer um planejamento dessa aula, ele não é rápido. A gente precisa pensar em vários pontos, vários detalhes. A Josi trouxe uma coisa importante agora há pouco, que é a experiência que ela tem, né, de já atuando na educação profissional há muito tempo. Então, ela tem várias cartas na manga. Então, para ela, isso talvez pode ser mais rápido do que para outros docentes que iniciaram agora a trajetória deles, né, enquanto instrutores do Senai. Então, esse, na verdade, acho que é o maior desafio, porque eu vejo nos nossos instrutores que todos eles têm essa preocupação, Karine, de trazer algo diferente, né, Josi? De fazer essas conexões com os alunos. Então, aos pouquinhos, a gente está trazendo isso para que eles se habituem, acostumem, né, a trabalhar dessa forma um pouco mais diferenciada, com esse olhar que a mentoria digital traz para nós. E o maior impacto, o maior problema mesmo que eu vejo hoje, talvez esse tempo que eles têm para se programar e para poder organizar uma aula memorável. Isso daí leva um pouco mais de tempo, pode ser que eles não consigam aplicar na velocidade que eles gostariam. Então, é o maior impacto que eu vejo. E para você, Josi, do ponto de vista da docente, qual que é o maior desafio? O maior desafio para mim é que todas as vezes que eu aplico uma aula memorável, o primeiro impacto deles é negativo. Então, demora ali, vamos botar aí uns 40 minutos, 1 hora para a coisa engrenar, porque eles nunca... Isso é fato. Eles sempre acham que vai dar ruim. Não é, pessoal, isso aqui não vai dar certo. Então, o maior desafio... Por quê? Porque a gente vem de uma educação mais, né, assim, fechadinha e tal. Porque eles são muito assim, eles querem fazer coisa diferente, mas se a turma inteira não embarcar, fica aquela coisinha, né? Eu não vou fazer, porque o meu colega não vai fazer. Então, assim, o meu maior desafio é sempre quando eu tenho uma aula memorável nova, é esse primeiro impacto. Você vai ter aquela turminha que não quer fazer, que não quer participar, que você tem que, né, trazer para você. Sim, eu tenho, a Priscila me conhece bem, ela sabe que eu tenho essa facilidade, assim, de trazer, mas eu entendo também que os meus colegas que não têm esse traquejo que eu já trouxe de outras experiências e de outras
muitas outras coisas, mas assim, eu tenho observado na nossa equipe, que eu fico lá no outro prédio, todos os meus colegas, todos estão fazendo aulas memoráveis. Não assim, não precisa ser uma por semana, né? Uma a cada 15 dias, mas a nossa equipe aqui, né, Priscila, tá diferenciada, tá bonito, tá ficando bonito. E a gente faz uns projetos aí, vamos fazer umas coisas diferentes também esse mês, e eu sinto assim que o negativo é isso que a Priscila falou também, é cansativo fazer uma aula memorável, e às vezes tem aquela semana que você está esgotado, você tem as suas demandas, e não dá, simplesmente não dá. Mas, mais uma vez, eu reforço, a gente tem aqui a Priscila que também entende que a gente vai conseguir fazer uma aula memorável quando nos for possível, né? Exato, né? E talvez, né, meninas, acho que só reforçar aqui que é importante que uma aula memorável não é ficar dando pirueta, não é soltar fogos de artifício. Não. Às vezes, é o meu olhar de, nossa, eu preciso trazer hoje um conteúdo super técnico. Como é que eu posso dividir a minha aula, de repente, em alguns momentos, a minha própria fala, a minha aula expositiva? O que eu posso fazer de intervalos com perguntas? De repente, eu tenho que falar ali durante uns 45 minutos sobre um tema super técnico, e aí eu pego e peço para que eles façam duplas, só para dar aquela quebrada, para que eles tragam, de repente, quais foram as impressões sobre aquilo que eles acabaram de ouvir. Então, isso também são estratégias que nós podemos adotar, que são relativamente simples, que eu não preciso de material nenhum, que eu não preciso de nada, mas que vai fazer a diferença, ao invés de eu, docente, ficar conversando, falando sozinho durante 2 horas, achando ruim que o aluno não está prestando atenção, porque ele não quer, às vezes, muitas vezes a gente tem aquela impressão, né, do rótulo, né, Priscila, de, ele não quer nada com nada. Será? Qualquer um de nós aqui nos coloca aí em um momento que vai ter uma pessoa falando durante 2 horas. Nós também não vamos prestar atenção, independente do custo, por mais interessadas que nós possamos estar. Então, essas estratégias é que fazem a diferença e transformam esses momentos da sala de aula em momentos que sejam mais participativos, mais colaborativos e mudam este olhar. E nós já estamos encaminhando para o nosso bate-papo aqui, para os finalmente, passa super rápido. Eu queria finalizar com vocês deixando dicas para os colegas de vocês, a Josi trazendo dicas para os docentes, a Priscila trazendo dicas aí para as coordenações pedagógicas, para quem quer começar a fazer. Que dicas vocês dariam para que essas pessoas pudessem olhar e mudar a sua prática no dia a dia? Pri. Bom, primeiro, conhecer seus instrutores. Conhecê-los é importante, conhecer a sua história. A gente está falando agora há pouco sobre o autoconhecimento, né? E como também é importante nós conhecermos os nossos alunos. Então, enquanto pedagoga, é importante a gente conhecer os nossos instrutores, né? Confiar no trabalho deles, que se eles estão aqui é porque eles querem, eles gostam, né? Eles estão aqui para dar o seu melhor. Ninguém vem trabalhar para fazer errado ou para fazer alguma aula de qualquer jeito, né? Então, a dica que eu deixo é realmente que a equipe de coordenação possa confiar nos seus instrutores, que eles vão desenvolver um trabalho belíssimo, apoiá-los, né? A Josi falou aqui várias vezes, a Priscila sempre me apoia, realmente. Eu tenho buscado fomentar isso para eles, né? Para que eles possam evoluir cada vez mais, trazer mais situações diferenciadas. A Josi comentou que a gente vai ter um evento diferenciado agora em abril, né, Josi? Vamos e foi uma ideia que a Josi trouxe, né, de uma experiência que ela já teve. Nós vamos fazer a nossa primeira mostra cultural com os nossos alunos, né? Show de talentos, vamos dizer assim. Então, é acatar mesmo, sabe, Karine? É acatar essas ideias. A gente precisa abrir a nossa mente, nosso coração, como eu falei agora há pouco, para as boas ideias, para a gente compartilhar o que os colegas têm de novidade, né? De, sei lá, pensou uma coisa diferente para fazer, aí comenta com a gente, o que você acha? E eu acho tão bacana essa empolgação, né? Muitos instrutores vêm e falam assim, olha, eu vou fazer uma aula diferente, eu pensei em fazer dessa forma.
Pessoal, depois você me conta o resultado, se eu não conseguir assistir, né? Ou quando eu posso estar junto deles, né? Eu sempre estou indo aí em salas de aula também para poder prestigiar o trabalho que eles fazem, seminários. Então, assim, eu gosto muito quando os instrutores me chamam para assistir um seminário. Recentemente, a gente teve um seminário, vou até compartilhar rapidinho aqui o que aconteceu, porque eu fiquei, assim, muito feliz com o resultado. Foi uma turma de eletromecânica e eles estavam apresentando um seminário. Então, o instrutor me chamou para acompanhar a apresentação dos alunos, né? Eu tirei foto dos trabalhos, das equipes, depois nós postamos nas redes sociais. E lá no Instagram, a gente teve, assim, um dos alunos, né? Teve um familiar que ficou muito feliz com o trabalho que eles apresentaram, até contou lá na postagem, né, nos comentários, que aquele aluno tinha ficado até as 2 horas da manhã fazendo uma maquete de uma prensa hidráulica e estava todo preocupado, porque ele mora na cidade vizinha e tinha que vir de ônibus, e estava preocupado em proteger o trabalho dele para não estragar, porque tinha que apresentar aqui no Senai. E aí, a hora que a família viu o vídeo, né, da maquete dele funcionando, eles ficaram muito felizes. E, assim, essa alegria contagiou todo mundo, né? A secretária me mandou essa postagem e eu fiquei, assim, muito feliz de ver a repercussão positiva que teve. Uma ação simples, né? Um seminário que o instrutor estava trabalhando ali com os alunos, justamente usando o recurso para não ficar o tempo todo só o instrutor falando, né, Karine? Então, ele deu os temas ali para os alunos pesquisarem, para eles apresentarem para os demais colegas. E aí, nessa divulgação desse trabalho, os familiares agradeceram o Senai, agradeceram a empresa que contrata o menino como jovem aprendiz. Então, assim, no geral, o recado meu é esse, né? Confie na sua equipe, abra as portas para que eles possam sugerir novas ideias, trazer coisas diferentes aí para os nossos alunos e para o nosso dia a dia de trabalho. Sensacional. Josi, você, que dicas você deixa para os nossos docentes? Então, eu vou deixar uma dica para quem nunca fez uma aula memorável, e está tudo bem, né? Faz aquela aula padrão, está tudo certo. Mas, assim, não sabe por onde começar. Tem uma frase que eu trouxe sua lá de Florianópolis, que eu até falei para a Priscila um dia. A Karine, Priscila, falou para a gente o seguinte: usem todos os espaços da escola. Por que a gente ficar só naquele cubículo quente, às vezes, né, com 40 jovens, que às vezes o ventilador não dá conta de todo mundo? Então, eu tenho observado isso na nossa equipe aqui, sempre tem alguma coisa acontecendo, ou aqui no Senai, ou na FAEX. Então, eu vou deixar uma dica para quem, assim, não sabe ainda como começar. Uma dica que eu trago, assim, da minha experiência agora indo para 16 anos de aprendizagem. Começa a não deixar que a sua sala de aula, os meninos fiquem na mesma posição sempre. Isso é horrível. Eles se acostumam, fica difícil para você trabalhar. Então, assim, não é uma aula memorável. Antes do menino entrar, você pega um post-it colorido, coloca um post-it colorido em cada carteira e você distribui post-it colorido na fila e eles têm que achar os post-its. Entendeu? Você já quebrou o clima. Você já deu aquela... Ué, o que está acontecendo? Uma coisa super simples que eu faço, e quando eu faço, dá uma repercussão, assim, fantástica. Não preciso de material nenhum. Chego um dia com a cara mais séria, que é meio difícil para mim ter uma cara mais séria, mas eu chego mais sisuda e falo, eu coloco uma carteira na frente da sala, assim, lá na frente, e só falo assim, todos os celulares em cima dessa mesa. Não vou pegar nenhum celular de vocês, não vou colocar a mão, todos aqui. Olha só a estratégia. Aí eles ficam, mas como assim, negócio? Então, hoje nós vamos fazer uma aula aqui que a gente não vai precisar de celular, vai vir tudo para a mesa. Aí um coloca meio timidamente, o outro coloca, o outro esconde na mochila, não sei o quê, vira aquele rebuliço. Colocaram lá em cima da mesa, o que eu aproveito? Aí, com muito custo, eu consigo que todos coloquem, aí eu faço um discurso sobre, em linha de produção, a gente deixa o celular no armário, como é que a gente lida, né? Porque a gente tem essa questão do aluno hoje, e se tem aluno, se você tirar o celular dele, ele entra em crise de ansiedade. Beleza, coloquei ali, dei aquele primeiro susto, já ficou diferente a aula. Eles estão achando que o celular vai ficar comigo até 5h30. Não vai. O que eu faço? Eu aponto para um celular, ó, esse verde aqui, Motorola tal, é de quem? Aí o menino vem e pega. Ah, esse vermelho aqui
iPhone, não sei o quê. Ah, esse aqui é azul. 4 celulares. É o grupo que eles vão fazer a atividade do dia. A atividade que tiver lá, o exercício, o questionário, o que for. Pronto. Você já uma coisinha de nada, você já deu um clima. Ah, vou dar uma aula sobre metrologia, vou dar uma aula mais técnica. Ó, uma dicasinha simples. Pega uma caixinha fechadinha, coloca ali um equipamento de medição de qualidade, qualquer um, deixa ali dentro, coloca em cima da sua mesa. Você está dando uma aula ali, daqui a pouquinho o menino vai falar assim, professor, o que tem nessa caixa? Eu falo, não sei, vamos adivinhar? Eles vão falando, é uma caneca, é uma caneta, não sei o quê. Então, isso, você quebra o clima com uma caixinha, com um negocinho lá dentro. E, às vezes, não precisa ser um equipamento de metrologia. Estou dando aula de mecânica, eu coloco lá 4 parafusos, 5 pedacinhos, 5 porquinhas, 5 arruelas. Depois eu pego essas 5 pecinhas de cada um aí, divido os grupos. Pronto! A professora já inventou um negócio diferente. Então, assim, tem muita coisa. Nessa reunião da semana passada, né, Priscila? Eu apresentei 2 dinâmicas que eu só uso eles. Só eles. Eu coloco eles de pé para eles fazerem, coloco em duplas. Aí um menino começa a contar uma história, o outro tem que continuar, quando eu bato palma tem que trocar. Só que isso, assim, todo mundo, as duplas fazendo ao mesmo tempo, eu falo sobre o quê? Lá na fábrica. Ruído da produção, telefone tocando, e-mail chegando, seu chefe cobrando a planilha, e você tem que lidar com aquilo ali. Eu só tenho eles na minha mão. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, que a gente não precisa fazer aquele roteiro, né? E, assim, queria dizer que eu estou à disposição, né? Meu nome é Josi, sou aqui de Extrema, se alguém precisar de alguma coisa. A Priscila me conhece. Às vezes, eu estou vindo no ônibus, eu invento alguma coisa assim na hora, e as minhas aulas memoráveis que eu tenho, assim, as mais complexas, elas estão todas aí com plano de aula, tudo certinho, a Priscila acompanha, né? E é isso, a gente tem que começar com coisas simples. Coisa simples. Você pode, às vezes, chegar na aula e fazer uma dinâmica assim com eles, só com eles ali, você já dá aquela movimentada. E repito, eu bato nessa tecla sempre. Não deixe as panelinhas se formarem, porque aí fora, no mundo do trabalho, eles não vão escolher com quem eles vão trabalhar. E entre eles se rotulam muito. Então, a gente precisa cuidar. Essas são as minhas dicas. Sensacional. E aí, só para completar, né, Josi? Suas aulas estão lá no nosso canal Rede News. Tem várias postagens da Josi. Quem tiver, quem se despertou interesse, acesse o canal Rede News. Tem várias possibilidades que a Josi compartilhou lá conosco, então, descritas com os materiais necessários, excelentes ideias que, com certeza, vão seguir inspirando vocês. E é assim, pessoal, é assim que encerramos mais um episódio do nosso Redescobrindo. Foi inspirador ouvir diferentes perspectivas sobre as aulas memoráveis e como elas podem transformar a jornada de aprendizagem. Um agradecimento muito especial às nossas convidadas, a Josi e a Priscila, por compartilharem suas experiências e desafios, nos ajudando a enxergar novas possibilidades para tornar o ensino mais envolvente e significativo. Mas a nossa jornada não para por aqui. Nos próximos episódios, continuaremos trazendo convidados especiais, histórias inspiradoras e muitas ideias para enriquecer a sua prática docente. Então, nos encontramos em breve. Até lá. Tchau, tchau.